Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos aqui para mais uma palestra online na noite desta quinta-feira. Muito obrigado a você que está nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/Jefa Sorocaba e também facebook.com/JefaSor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube ou ainda não curtiu a nossa página no Facebook, entra lá, faça a sua inscrição no YouTube, curta a nossa página no Facebook e sempre que a gente iniciar uma transmissão nova, ao vivo ou gravado, você vai receber ali uma notificação, você vai saber de todas as nossas atividades online, né? Por enquanto, apenas atividades online. Também na tela para vocês o número do nosso WhatsApp, 15, o DDD da região de Sorocaba, 981201843. Esse número também é do nosso Telegram, uma outra ferramenta de comunicação para você entrar em contato com a gente. Tem ainda o nosso Twitter, né, @JefaSorocaba, né, também estamos utilizando essa outra ferramenta, essa outra rede social para divulgação. E claro, o nosso site de cara nova, jefasorocaba.com. Entra lá para você saber todas as informações a respeito do nosso trabalho. Por enquanto, né, como eu disse, apenas trabalhos online, mas você fica ali sabendo de tudo aquilo que a gente tem feito, né, e as nossas atividades, e também conhecer um pouquinho mais a respeito do nosso centro. E claro, né, um pouquinho mais da doutrina espírita de uma forma geral. Vamos iniciar então aqui as nossas atividades de hoje, fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso trabalho, para que eles estejam ao nosso lado na noite de hoje, abençoando e iluminando a cada um de nós que aqui nos encontramos, aqueles que forem assistir agora nesse momento que a palestra está indo ao ar, ou depois de forma gravada também, todos aqueles que estiverem conectados conosco, que possam receber as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares, em suas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos aos nossos recados aqui, antes da gente iniciar a nossa palestra de hoje. Todas as nossas atividades online, né, por enquanto. Então, todas as segundas-feiras, o nosso atendimento fraterno online, às 7 horas da noite, e depois do atendimento fraterno, a nossa palestra online. Para aqueles que quiserem passar no atendimento fraterno, é só entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, a gente faz o atendimento ali, pode ser por escrito ou até mesmo chamada de vídeo, se a pessoa preferir, e também atendemos pelo Skype. Aí é um trabalho mais voltado para os humanos, né, na segunda-feira, então quem quiser fazer esse atendimento fraterno é só entrar em contato com a gente. Uma outra atividade que nós já realizávamos, né, antes mesmo da pandemia, é as vibrações à distância para os animaizinhos. Aí é um trabalho específico para os animais, na quinta-feira, logo depois da palestra online. Então, só mandar para a gente os dados que estão aí na tela, nome do tutor, endereço, o nome do animalzinho, a raça, a idade e o motivo do tratamento. A gente sempre orienta a fazer um evangelho no lar na quinta-feira, de preferência junto com o animalzinho. Se não for possível, pode fazer sem ele, não tem problema nenhum, mas o mais importante é entrar em conexão com o plano espiritual, separar ali uma garrafinha para o animalzinho. Se tiver mais de um animalzinho em tratamento espiritual, o interessante é que sejam garrafas separadas, para que cada animalzinho receba ali o tratamento específico para a sua necessidade. Tá aí para vocês, só temos mais uma palestra neste mês de maio, né, na próxima segunda-feira, e já as palestras de junho. Já estamos aí com o calendário de junho fechado, então para o pessoal que, né, acompanha sempre as nossas atividades, que sempre acompanha as nossas palestras. Então a gente tem feito, né, as divulgações no Facebook, então é só acompanhar aí as nossas atividades, né, as nossas palestras online de segundas e também nas quintas-feiras. A gente agradece de coração a todos que têm nos acompanhado, a todos aqueles que têm prestigiado aí as nossas palestras, seja elas no momento em que elas são exibidas, né, online, ou depois também gravada. Também na tela é para vocês livros para vender, livros com a temática da espiritualidade dos animais. A gente sempre agradece de coração a todos aqueles que têm nos ajudado, né, principalmente nesse momento de pandemia. Livros com a temática da espiritualidade dos animais, do Marcel Benedetti, e de outros autores que também escreveram sobre o assunto. E temos ainda as obras básicas da doutrina espírita. Quem quiser adquirir algum desses livros, só entrar em contato com a gente. Lembrando que a venda desses livros serve para manutenção das nossas despesas. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, tem aí também outras formas de ajuda, né? O número da nossa conta bancária, tem ali o PagBank, né, do PagSeguro, tem o número do nosso Pix, tem o PicPay, então tem várias formas do pessoal poder nos ajudar. E a gente agradece de coração a todos aqueles que têm nos ajudado
de uma forma ou de outra. Vamos então à palestra online de hoje. O tema que eu escolhi para a gente refletir um pouco a respeito é amar ao próximo como a si mesmo. E quando a gente fala em amar ao próximo, a gente vai ver aqui algumas reflexões muito importantes, porque quando a gente lê no Evangelho, né, algumas passagens de Jesus, normalmente a gente pensa, né, de uma forma inicial que a gente está falando em relação aos nossos irmãos de humanidade. É claro que nós que amamos os animais, nós temos que tomar muito cuidado com algumas coisas, porque tem pessoas que às vezes negligenciam o amor em relação aos seus irmãos de humanidade apenas para amar os animais. O próprio Marcel Benedetti, né, a Ivani acho que já deve ter falado várias vezes aqui em palestras dela, o Marcel tinha muito esse cuidado, né, de dizer que a gente não adianta nada a gente amar apenas os animais se nós não amarmos aqueles de nossa espécie, da nossa própria espécie, os nossos irmãos de humanidade. É claro que a gente vive hoje um momento muito conturbado na nossa sociedade, em que os valores estão muitas vezes deturpados, em que muitas vezes é mais fácil amar um animalzinho, é mais fácil a gente ter ternura por um animalzinho do que em relação a um ser humano. Mas a gente tem que tomar esses cuidados, né, de amar a tudo e a todos. Então, para a gente refletir um pouquinho a respeito, nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, né, uma recomendação de Jesus. E o que é amar? É respeitar, compreender, ajudar, auxiliar, ouvir, afagar, acolher, abraçar, fazer sorrir e enxugar lágrimas, respeitar a individualidade, as diferenças, as escolhas e os hábitos. Então vejo que nessas reflexões aqui, isso engloba tanto os nossos irmãos de humanidade, como também os nossos irmãos animais. Respeitar as diferenças, respeitar a tudo e a todos é imprescindível para nós vivermos bem em sociedade. Mas uma pergunta que fica sempre é: quem é o meu próximo? É apenas aqueles que estão ao meu lado, na nossa família? E a gente sabe, né, pelos estudos da doutrina espírita, que quando nós estamos vivendo em família, dentro de um núcleo familiar, ali estão muitos resgates. Muitas vezes, quando a gente tem dificuldade de conviver com algum parente muito próximo, algum familiar muito próximo, e quantas vezes a gente não vê, né, essas diferenças aí por aí, ouvindo relatos e até mesmo situações delicadas que acabam vindo à tona, a gente sabe que esse núcleo familiar, essas pessoas que estão convivendo ali juntas sob o mesmo teto, que estão ali mais próximas entre si, essas pessoas muitas vezes precisam de resgates, precisam de entendimento de situações anteriores que ficaram para trás, de situações mal resolvidas e que agora a oportunidade que nós temos através da reencarnação de fazer esses reajustes. Reajustes necessários perante a lei divina e que muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes a gente vê apenas o momento presente e não consegue entender o todo. Por isso que o Espiritismo é uma doutrina consoladora. Por isso que o Espiritismo nos traz informações para que a gente reflita e para que a gente principalmente haja diferente no nosso dia a dia. Porque não adianta a gente estudar a doutrina espírita, não adianta a gente ler todos os livros disponíveis e a gente não colocar em prática. É claro que a convivência diária, muitas vezes o dia a dia com uma determinada pessoa, ele é extremamente complicado. E isso às vezes vem, não nem olhando pelo lado da reencarnação, olhando apenas o lado da atual encarnação, muitas vezes isso vem desde a infância, passando pela adolescência e pela vida adulta, e aí quando chega na vida adulta, esses reajustes às vezes são mais difíceis de acontecerem. Mas se Jesus nos ensinou que devemos amar a tudo e a todos, nós devemos, pelo menos, tentar colocar em prática alguma coisa. Mas voltando àquela frase inicial ali, ó, quem é meu próximo? Tem uma frase muito, mas muito interessante que responde essa pergunta, que vem do nosso querido Mahatma Gandhi. Tudo o que vive é o meu próximo. Essa frase está contida no livro Pensamento Vivo de Gandhi. E eu separei algumas imagens mais relacionadas aos animais, que talvez seja aqui o nosso foco principal. Quanto é difícil a gente, muitas vezes, amar ali alguns dos animais que estão contidos aí nessa figura. Porque amar o nosso gatinho e o nosso cachorrinho, que muitas vezes nós os chamamos de filhos, e que estão convivendo com a gente de uma forma muito mais próxima, é muito fácil.
Mas será que nós conseguimos verdadeiramente amar uma vaca? Verdadeiramente amar um porco? Amar uma galinha? Será que nós não olhamos para esses animais e imediatamente nos remete ali um prato suculento nas nossas mesas? Eu coloquei ali também o cavalo muitas vezes sendo subjugado por irmãos nossos em humanidade, né? Servindo ali de quase que um trabalho escravo. Então, muitas vezes, quando a gente fala em amar os animais, a gente consegue amar aqueles que estão realmente próximos da gente. Os nossos cães, os nossos gatos, para quem tem aves também, né? Peixes até, é muito fácil. Mas esse amor ele deve ser estendido a tudo e a todos. Gandhi, Jesus, tantos outros pensadores ao longo da nossa existência nos deixaram pensamentos semelhantes, às vezes com frases diferentes, às vezes com uma conotação diferente, mas todos eles quiseram nos ensinar que nós devemos ampliar essa nossa questão do amor. Porque é muito fácil amar aqueles que estão próximos da gente. É muito fácil amar os nossos familiares, os nossos parentes. Mas, de repente, um vizinho que às vezes nos causa transtornos, um colega de trabalho, às vezes uma pessoa que convive conosco no nosso centro espírita, na igreja, seja lá qual a denominação religiosa que cada um que está nos assistindo professa. Às vezes nós temos diferenças, até com pessoas que, entre aspas, a gente não imaginaria que deveríamos ter. E às vezes é difícil a gente conseguir amar verdadeiramente essas pessoas. Amar no sentido de que Jesus nos ensinou. Quando Jesus estava ali numa casa, né, e as pessoas perguntaram quem é sua mãe, quem são seus irmãos, e ele apontou as pessoas que estavam ali fora. Alguns até acharam estranho aquele pensamento de Jesus. Poxa, mas Jesus não ama seus irmãos de sangue, não ama sua mãe? Mas Jesus quis demonstrar naquela passagem evangélica que todos aqueles que estavam ali fora, do lado de fora daquela casa onde ele se encontrava, todos eles eram seus irmãos, todos eles mereciam o seu carinho, o seu afeto. E para muitos de nós é difícil a gente ter essa compreensão. Para muitos de nós é difícil entender esse pensamento de Jesus e mais do que isso, colocar em prática. Então, quando a gente traz aí em relação aos animais, é algo mais ou menos parecido. Conseguimos amar aqueles que estão próximos, mas os demais, nós temos ainda uma certa dificuldade. E aí eu separei aqui, no capítulo 4 do Evangelho, aliás, no capítulo 11, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. É um pensamento muito interessante, eu dei aqui uma resumida, mas vale para a nossa reflexão e principalmente, como eu disse, para a nossa ação. Não adianta só a gente ler, não adianta só a gente dizer que entendeu, a gente tem que colocar em prática. Então diz assim, amar ao próximo como a si mesmo é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes um melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? Quando adotarmos essa regra de conduta, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, apenas união, concórdia e benevolência mútua. Às vezes quando a gente lê essa passagem, né, a gente fica pensando, eu tenho certeza que muitos que estão aí nos assistindo ficam pensando, puxa, mas vai demorar tanto para chegar esse dia, vai demorar tanto para os homens conseguirem se entender, vai demorar tanto para a gente conseguir tirar essas diferenças que nós temos uns para com os outros. Será mesmo? Será que a gente não pode começar a fazer essa mudança no mundo que está ao nosso redor? É claro que nós não temos condições, né? Não temos a menor pretensão de querer mudar o mundo todo, todas as pessoas. Seria algo muito complexo e muito trabalhoso e que demandaria talvez várias e várias encarnações se dependesse de uma única pessoa. Jesus, que foi o nosso grande mestre e amigo, né, o governador do nosso planeta Terra, fez a sua parte e ainda até hoje as pessoas ainda não conseguiram se entender diante dos seus ensinamentos. Quantas religiões nós não temos aí, todas dizendo praticamente a mesma coisa, mas cada uma querendo dizer que a sua é melhor do que a outra,
que os seus ensinamentos são melhores do que os outros. Então, se entre os cristãos mesmos ainda não existe um consenso, ainda não existe uma certa união, existem semelhanças, mas uma união de verdade, entre nós espíritas ainda existem diferenças. Muitos irmãos nossos espíritas não compreendem, não entendem, não aceitam, por exemplo, o trabalho que nós fazemos aqui, de um trabalho voltado à questão dos animais, um trabalho dentro de uma casa espírita voltado aos animais. Então, quando essas diferenças realmente conseguirem ser desfeitas, é claro que nós teremos um mundo muito melhor. É claro que nós ainda não conseguimos tirar todas essas diferenças, mas nós podemos fazer a parte que nos cabe através do nosso exemplo. Muitas vezes os nossos exemplos valem muito, mas muito mais do que palavras. Fazer algo em prol do seu semelhante, em prol do seu próximo, e esse próximo, como diz ali, como a gente viu ali antes, ele se estende a todas as criaturas, vale muito mais, tem muito mais serventia, porque através das suas ações, as pessoas que estão ao seu redor vão olhar para você e, puxa vida, aquele sujeito ali está fazendo a diferença. Mas aí você vai me perguntar, mas num primeiro momento as pessoas vão tirar sarro de mim, vão dizer que eu estou sendo tolo, que eu estou fazendo algo que não tem serventia nenhuma. Quantas vezes a gente não ouve isso, né? Tenho certeza que você aí que está nos assistindo, em algum momento já, entre aspas, fez papel de bobo. Ou você pensa que fez papel de bobo quando você estava fazendo certo. Enquanto que muitos estão ali cometendo equívocos, partindo para caminhos que não são os mais corretos, e essas pessoas muitas vezes são as, entre aspas, vangloriadas da história. São as que conseguem benefícios e às vezes mais reconhecimento das pessoas. Não pense que a sua atitude está sendo em vão. Perante a Deus, tudo aquilo que fazemos é levado em consideração. E dentro aqui, entre nós humanos, dentro da nossa sociedade, também. Sempre vai haver alguém que vai ser tocado pelas suas atitudes. A sua semente será plantada em terrenos férteis. Não adianta você querer, entre aspas, convencer uma pessoa a amar um animal, a amar a tudo e a todos, se a pessoa não ama muitas vezes a ela mesma. Se ela tem dificuldade de conseguir olhar para o espelho e dizer, eu me amo. E não é vergonha nenhuma você dizer, eu me amo. Porque se você não se amar, se você não conseguir entender as suas limitações e principalmente as suas qualidades e as suas virtudes, talvez aqueles que estão ao seu redor não vão conseguir fazer o mesmo. É claro, nós temos que tomar muito cuidado com o egoísmo, com a vaidade, que levado de uma forma muito exagerada, isso vai ser prejudicial para a gente. Mas se nós soubermos dosar tudo aquilo que estamos fazendo em prol de nós mesmos e em prol do próximo principalmente, nós vamos conseguir inúmeros benefícios, nós vamos conseguir mudar o mundo que está ao nosso redor. Nós vamos conseguir ser um exemplo da paz, um exemplo daquilo que a gente viu na oração de São Francisco. Senhor, fazer de mim um instrumento da tua paz. E nós podemos ser instrumentos da paz de Deus aonde quer que a gente esteja. Basta a gente querer, basta a gente se esforçar. E nem sempre é um trabalho tão fácil assim. Nem sempre como se diz, não tem aquela passagem da porta estreita, nem sempre a gente vai passar pela porta larga. Para fazer o bem, muitas vezes a gente precisa passar pela porta estreita. Isso dá trabalho? Às vezes dá. Mas fazer o mal, muitas vezes dá o mesmo trabalho e os resultados são completamente diferentes. Basta a gente ter esse olhar, conseguir realmente compreender os ensinamentos de Jesus, conseguir compreender o que é esse amar a tudo e a todos, e aí a gente vai conseguir pelo menos um mundo melhor ao nosso redor. Trazendo para as questões dos animais, quando eu falei lá no começo que nós devemos amar a todos os animais, e muitas vezes as pessoas conseguem apenas amar o seu gatinho, o seu cachorrinho, tem uma passagem no Livro dos Espíritos, a questão 540. Tudo se serve e tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Mas o que isso significa? O que isso tem a ver com o tema de hoje? Significa que nós estamos numa escala evolutiva. Que nós começamos lá, no princípio inteligente, ainda de uma forma muito simples, né, de uma forma ainda quase que sem nenhuma inteligência, mas nós estamos ali evoluindo, crescendo, degrauzinho por degrauzinho. E uma das nossas metas espirituais, ou pelo menos deveria ser uma meta espiritual de cada um de nós,
sermos espíritos superiores, por que não? Atingimos um patamar superior. Todos nós temos condições para isso. Vai demorar um pouquinho? Pelo jeito vai. Né? Diante de tudo aquilo que a gente tem visto ultimamente, né, na nossa sociedade, talvez essa nossa evolução demore realmente um pouquinho. Mas nós não podemos desistir. Nós não podemos achar que isso é inviável para mim. Não, eu consigo, eu posso conseguir. Só que eu preciso começar desde já. Agora, nessa nossa atual encarnação, que nós estamos tendo esse contato com esses ensinamentos, e mais do que isso, podendo refletir a respeito deles e podendo colocá-los em prática, é uma responsabilidade enorme que nós temos. Nós temos que, da melhor maneira possível, conseguir fazer diferente nesta encarnação. Porque numa próxima encarnação que nós teremos, e claro, teremos ainda várias e várias encarnações, que seja uma encarnação de aprendizado somente. Que as nossas expiações, que as nossas provas, que as nossas expiações, talvez, quem sabe, deixem de existir porque nós já conseguimos zerar os nossos débitos. Que nós tenhamos apenas provas, por que não? Provas para o nosso crescimento. Claro que muitas vezes essas provas nos trazem, entre aspas, sofrimentos, às vezes, requer da gente um certo entendimento maior, mas que sejam mais leves. O mundo de regeneração, que nós tanto almejamos e tanto ouvimos falar no meio espírita, passa por tudo isso. Respeitar a tudo e a todos, crescer degrau por degrau até atingirmos uma fase evolutiva melhor. E quando atingirmos essa fase, nós seremos verdadeiramente aqueles protetores dos animais que nós tanto almejamos. Claro que a gente já pode fazer isso aqui e agora. Nós, enquanto humanos, que estamos um degrau acima dos nossos irmãos de humanidade, nós já deveríamos fazer esse papel. Já deveríamos estar sendo para eles aquilo que os nossos irmãos espirituais mais elevados são para nós. Os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, benfeitores espirituais, enfim, o nome que a gente quiser dar, eles nos olham e muitas vezes pensam, puxa, quanto ele ainda tem que crescer. Mas eu vou estar aqui, ao lado dele, ajudando ele. E quando a gente olha para um animalzinho, talvez a gente pense o mesmo, puxa, quanto que ele ainda tem que crescer. Se bem que tem muitos animais que talvez estejam tendo atitudes mais humanas do que muitos humanos, mas mesmo assim, eles estão um degrau abaixo da gente. E ao olhar para eles, a gente deve pensar assim, eu estou aqui para ajudá-los. Eu estou aqui para ajudá-los a crescer espiritualmente. Para que eles possam um dia chegar ao mesmo patamar que hoje eu me encontro, para que eu possa atingir um outro patamar. Então por isso que essa escala evolutiva que a gente vê lá no Livro dos Espíritos, que a gente tanto estuda, né, para aqueles que estão aí nesse meio da espiritualidade dos animais, sempre ouvem, né, essa frase, né, essa questão do Livro dos Espíritos, ela tem tudo a ver com o nosso crescimento e tem tudo a ver com o amor. Porque a partir do momento que nós entendemos que tanto um animalzinho que está abaixo de nós, como um espírito mais evoluído, nós devemos amá-los igualmente, nós estaremos dando um grande passo para a nossa evolução. Porque é muito fácil amar aqueles que estão, digamos, acima da gente. Aqueles espíritos superiores, que a gente vou até colocar alguns exemplos aqui daqui a pouco, é muito fácil admirá-los. É muito fácil a gente olhar para eles e falar, puxa, um dia eu quero ser igual a eles. Quando eu crescer, eu quero ser igual a eles. Mas a gente pode, ainda que de forma mínima, sermos parecidos com eles, tendo atitudes semelhantes. Basta a gente querer. E ainda no Livro dos Espíritos, até para ilustrar toda essa questão evolutiva dos animais, quando a gente pensa, mas um ser inferior a nós, né, será que Deus olha por eles? Se Deus não olha por eles, então eu também não vou olhar? Mas será que é assim? Questão 607A. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo, criar seres inteligentes, sem futuro, seria blasfemar contra a sua bondade que se estende sobre todas as suas criaturas. Deus ama todas as suas criaturas. Uma mãe faz distinção quando uma mãe tem vários filhos. Uma mãe faz distinção de filhos. Esse filho eu amo mais que aquele, eu amo mais que o outro. Talvez no coração da mãe ela tenha uma leve preferência, mas ela jamais vai externar essa preferência, ou jamais vai dizer para um filho, eu amo mais você do que o outro. Porque seria uma falta de caridade. Mas no fundo, a mãe ama todos os seus filhos. Deus, então, nem se fale.
Deus ama todas as suas criaturas. Deus quer que todos tenham os mesmos direitos. Perante a Deus, todos têm o mesmo direito à vida. Nós aqui, no plano encarnado, nós fazemos distinções e muitas vezes nós fazemos esse julgamento. Você, eu vou colocar na minha cama, eu vou tratá-lo como filho. Você, eu vou colocar no meu prato e você vai servir de alimento para mim. O dia que nós conseguimos entender que todos têm o mesmo direito à vida, o dia que nós entendemos verdadeiramente que Deus ama todas as suas criaturas e criou, como disse ali Kardec, seres inteligentes, ou seja, seres dotados de vida, nós vamos dar um enorme, mas um enorme passo para a nossa evolução. Ah, mas esse dia está tão longe. Depende da gente. Depende do nosso entendimento. Como eu disse, nós não temos condições e muito menos pretensão de mudar o mundo. Mas o mundo que está ao nosso redor. E quando eu falo mudar o mundo ao nosso redor, não é pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, colocar debaixo do braço e sair pregando por aí. Não é isso. Muitos nem terão ouvidos para ouvir essas explicações e esses ensinamentos. Mas é você vivenciá-los. É você mostrar de uma forma sutil e principalmente de uma forma assertiva que os ensinamentos de Jesus, eles estão aí para tudo e para todos. É uma tarefa difícil, eu repito, que talvez muitos de nós não tenhamos condições de abraçar essa causa. Muitos às vezes desistem pelo caminho. Ah, não, isso não é para mim. É o livre-arbítrio de cada um. Nós não podemos exigir que todos façam a mesma coisa, que todos tenham essa disponibilidade de fazer algo diferente. Mas aqueles que já conseguiram despertar um pouquinho, aqueles que já conseguem ter olhos de ver e ouvidos de ouvir e colocar isso em prática, nós seremos cobrados se não fizermos isso. Então cabe a cada um de nós fazer a parte que nos cabe. E nós temos exemplos para seguir? Inúmeros. Exemplos famosos, como esses que eu estou colocando aqui na tela. Exemplos que servem para nos guiar num mundo, às vezes, tão difícil, tão tenebroso, né? Nós vivemos num mundo, às vezes, tão difícil de entender certas coisas, mas foram pessoas e espíritos altamente iluminados que passaram para a gente, passaram por aqui próximos da gente. O último ali, né? Coloquei como último ali da lista, mas que talvez seja o primeiro de todos, né? Jesus, não por acaso ali com um carneirinho nos braços, ele é o nosso guia e modelo, isso é incontestável. Os outros que estão aí são exemplos muito mais palpáveis, né? Um deles, inclusive, ainda está encarnado, né? Nosso querido Divaldo Franco, que, para quem não sabe, ou para quem nunca leu nada a respeito dele, ou para aqueles que não assistiram o filme do Divaldo, além, né, de ser um excelente orador espírita, né, escritor de inúmeros livros, né, tanto quanto Chico Xavier, faz um trabalho belíssimo ali na Bahia, de amor aos seus semelhantes, e que muitas vezes as pessoas não têm essa noção. Às vezes olham para o Divaldo apenas como o Divaldo espírita, né, o Divaldo orador, assim como olhavam para o Chico como o Chico médium, o Chico que psicografava, que levava consolo para as pessoas através das mensagens espirituais, através dos seus livros, mas o Chico também foi uma pessoa extremamente caridosa, que não olhava se a pessoa era espírita, se a pessoa era evangélica, ele simplesmente ajudava. Bezerra de Menezes, considerado o médico dos pobres, né, para quem assistiu o filme dele ou já leu a sua biografia, ele entregou numa ocasião o seu anel de formatura para uma paciente que não tinha condições de comprar um remédio, e ele não tinha nenhum dinheiro ali para dar para ela. Quantos médicos, ou quantos de nós, né, independente da profissão que abraçamos, quantos de nós faríamos algo semelhante? Ele, num desprendimento total, né, numa atitude de amor ao próximo, é algo que realmente é para nós admirarmos. Se nós não temos condições de fazer igual, que a gente pelo menos admire. Kardec não foi apenas o codificador da doutrina espírita, ele ensinava, ele lecionava para pessoas gratuitamente, né, para crianças ali da França, gratuitamente, sem cobrar nada. Ele também tinha suas dificuldades financeiras, e mesmo assim ele simplesmente ajudava,
porque fazia parte do seu íntimo. Além, é claro, de todo o ensinamento, de todo o legado que ele nos deixou de informações, que também é algo valiosíssimo e de uma amorosidade gigantesca, né? Porque se o Kardec tivesse desistido da sua missão, nós não teríamos, né, à nossa disposição todo esses ensinamentos, né? Tudo isso que está aí à nossa disposição através dos livros que nós aprendemos no Centro Espírita, através das palestras. É um legado de informações que é realmente inimaginável, né? Outra pessoa fazer que não fosse o Kardec. Claro que outros poderiam fazer, né? A gente sabe disso. Mas ele teve ali essa disposição, teve a ajuda da sua esposa e de outros abnegados companheiros que estavam ao seu lado. Temos ali também a irmã Dulce, né, que recentemente foi canonizada, né, uma freira brasileira, né, de uma bondade gigantesca, né, e que serve de exemplo a todos nós. Mais abaixo ali também Madre Teresa, né, que também ajudava os pobres de uma forma ímpar, realmente, e que serve aí de exemplo para nós. E Francisco de Assis, né, o protetor dos animais, ele que abdicou da sua riqueza, né, ele que era de uma família muito rica, e que também ajudava a todos que estavam ao seu redor, e que nos ensinou, talvez, uma lição muito preciosa, né, que é amar os nossos irmãos animais. E que muitos de nós ainda temos essa dificuldade. Como eu falei anteriormente, amamos os nossos cachorrinhos e gatinhos, mas os outros, a gente ainda tem dificuldade, né? A gente precisa rever esses nossos conceitos o quanto antes. E aí, para a gente encerrar aqui a nossa conversa de hoje, eu separei aqui uma historinha do Chico. Tem tantas histórias do Chico, né? Tem tantas histórias gostosas do Chico envolvendo animais, histórias do Chico fazendo a caridade para com o próximo. Mas eu separei uma história que eu particularmente já tinha ouvido falar, né? Já tinha lido em livros, mas que eu pouco usei em outras palestras que eu fiz, e aí eu resolvi encaixar aqui na nossa conversa de hoje, que acho que tem tudo a ver com o amar ao próximo. Essa história está lá no livro As Vidas de Chico Xavier, do Marcelo Sotomayor, biógrafo, né, do Chico. Aliás, recomendo esse livro para aqueles que não leram, esse livro que serviu de inspiração para o filme, né, o filme do Chico Xavier, depois dirigido pelo Daniel Filho. É a história do Chico e das formigas. Não sei se todos já ouviram essa história aí, mas quem não ouviu vai com certeza se deliciar. Havia formigas no quintal do Chico. Certa noite, o batalhão avançava sobre a horta e devorava verduras e legumes plantados para as sopas dos pobres. Os amigos do Chico já tinham providenciado o veneno para matar as formigas, né? Quando o Chico tentou um último recurso. 2 dedos de prosa, né? Chico, como um bom mineiro, né, tentou ali, né, conversar com as formigas. Ele se debruçou então sobre o formigueiro e começou a conversar com elas. Olha, vocês precisam ser mais piedosas, mais humanas. Olha só o que o Chico estava falando para elas. Estão faltando com a caridade ao seu semelhante e estão tirando o alimento de quem precisa. Usou todos os argumentos possíveis e até se deu ao trabalho de sugerir um caminho para elas. Ao lado desta modesta horta, tem um enorme terreno todo plantado das mais variadas gramíneas, uma grande mata que a natureza colocou à disposição de todos. Mudem-se para lá e nos deixem em paz. Caso contrário, se isso não ocorrer, dentro de 3 dias tomarei enérgicas providências. No dia seguinte, sobrou apenas uma formiga, a subversiva, segundo Chico Xavier. Então vejam que exemplo magnífico de amor ao próximo. Quantos de nós já não teríamos pego ali o veneno e simplesmente matado as formigas? Ah, tá aqui atrapalhando a gente? Vou contar uma história que aconteceu comigo. A gente ainda não abriu o centro espírita, né? Aí, quase que diariamente, eu vou lá no centro fazer evangelho, estava indo lá encapar os livros da biblioteca, né? Tá quase terminando de encapar os livros. E aí, um certo dia eu cheguei lá, tinha uma barata no meio do salão do centro. Sentava vazio, né? Só estava eu ali. E a primeira imagem que nós temos de uma barata é de um ser repulsivo, né? De, opa, tem uma barata ali, vou matar. Parei e pensei, peraí. Aqui é um centro espírita que é voltado para os animais. A barata não está fazendo absolutamente nada contra ninguém. Não está incomodando ninguém. Quem sou eu para chegar ali, né, como um ser mais evoluído, né, mais inteligente, vou lá e pego uma vassoura ou um chinelo e mato a barata? Eu não tive essa grandiosidade que o Chico teve de conversar com a barata.
Eu simplesmente deixei ela ali e fui fazer minhas coisas. Quando eu fui embora, quando eu estava indo embora, infelizmente, por algum motivo, a barata morreu. Estava ali, barriguinha para cima ali e já estava morta. Pelo menos ela desencarnou no centro espírita, né? Quem sabe ela já tenha sido encaminhada e, né, talvez até já tenha reencarnado. Mas são esses exemplos, né, no nosso dia a dia que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Se a gente não conseguir ter a grandeza do Chico, de ir lá e conversar com o animal e pedir para ele se retirar dali, que de repente ele esteja atrapalhando, até mesmo incomodando, né, a gente, que pelo menos a gente não faça por ele, não faça com eles algo que não seja necessário. Que a gente não tenha a crueldade de simplesmente matar por matar. Que a gente, se tiver que fazer isso, que seja apenas por uma questão de sobrevivência, apenas para não prejudicar a nós mesmos, aos nossos familiares, aqueles que estão ao nosso redor. Outro dia eu brinquei com um companheiro que fez uma palestra para a gente, ele estava falando, por exemplo, dos insetos, né, aquela coisa. A gente não tem que ter, por exemplo, um mosquito da dengue como animal de estimação, né? Lógico que não, porque ele nos traz doença, pode trazer doenças, né, que podem até levar à morte. Mas é a gente tomar os devidos cuidados no nosso quintal, na nossa casa, para que eles não se acheguem ali, para que eles não venham para próximos de nós humanos e possam trazer algum tipo de doença. Né? O mesmo serve, por exemplo, para um rato, ou mesmo uma barata, que a gente não acumule, né, restos de comida, restos de coisas que não servem mais para atraí-los para perto da gente. Então existem outros meios da gente afastá-los sem a necessidade, né, da matança por puro e por mero prazer, muitas vezes. Então a gente precisa tomar esses cuidados, ter esses cuidados, que muitas vezes a gente passa batido. A gente simplesmente olha para um animal que não nos é agradável e a gente tem aquele sentimento de querer simplesmente exterminá-lo. E acho que não é por aí que a gente deveria agir. Então, para nós pensarmos, né? Amai-vos uns aos outros, mesmo que os outros tenham patas, focinhos, rabo, penas, escamas, folhas, flores e frutos. Amemos a tudo e a todos. Aos nossos irmãos de humanidade, devemos amá-los sim. Aos nossos irmãos animais, a todo o meio ambiente que nós vivemos, do qual nós fazemos parte. Essa é a mensagem que eu tinha para vocês na noite de hoje. Que Jesus nos ilumine, nos ampare hoje e sempre. Está aí as referências dos livros que nós falamos aqui na noite de hoje. Que a gente reflita a respeito de todos esses ensinamentos, que a gente possa realmente pensar a respeito e, principalmente, fazer diferente e colocar em prática tudo aquilo que aprendemos com esses maravilhosos amigos espirituais. Vamos agora então fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que estiveram conosco nesta noite, agradecendo por todo auxílio e por todo amparo que eles têm nos dado. Que Jesus abençoe o lar de cada um de vocês nesta noite, no momento agora em que cada um for fazer o Evangelho no lar. Que todos sejam abençoados, iluminados e recebam da espiritualidade amiga todo auxílio e todo amparo que vocês precisarem para esse momento. Que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a vocês que nos acompanharam na noite desta quinta-feira. Segunda-feira, 31 de maio, teremos aí a nossa última palestra do mês, mas é claro, durante todo o mês de junho estaremos juntos aqui, às segundas e também às quintas-feiras. Um grande abraço a todos, tenham todos um ótimo final de semana, que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de cada um de vocês.